esqueci, né, da tela, desculpa, eu já falei a respeito, pode ir. Smart Smile. Smart Smile é um óleo que eu acho que todas as mulheres vão se identificar, né? Aí, sabe aquela coisa que a gente quer perder aqueles 3 quilinhos, aqueles famosos 3 quilinhos? Então, o Smart Smile vai ajudar a gente nisso, tá bom? Pode passar que agora eu lembrei da tela, Márcia. Vamos lá. O Smart Smile, de novo, ele tem laranja amarga. E aí, aqui, ele faz um processo digestivo de ansiedade, de conter a ansiedade para compulsão de comida, tá? Eu também. Quem não, né, Flávia? Quem não precisa? Ele faz um papel muito importante, tá? Ele elimina as toxinas do organismo. Ele meio que faz, junto com o limão siciliano, ele faz um detox. Então, ele elimina as toxinas, retenção de líquido. Como usar? Inalando ou, como eu prefiro, você colocando no abdômen, tá? Imagina que aqui é meu abdômen. Então, você coloca, você usa o óleo de girassol. Eu falo óleo de girassol porque ele é mais barato, tá, gente? Mas pode ser de semente de uva, óleo de coco, o que vocês acharem melhor. Eu uso de semente de girassol porque eu uso muito óleo essencial, então eles vão que vão, né? E aí, para não ficar muito caro, eu coloco o óleo de girassol. Na verdade, ele serve como um óleo carreador. A gente chama isso aqui de óleo carreador, tá bom? Então, para perder medidas e para essa compulsão, é melhor usar ele tópico no abdômen junto com a inalação. Você inala, que ele vai meio que tirar a sua vontade de comer, mas para você ter uma retenção de líquido diminuída, por exemplo, não, eu estou retendo muito líquido, eu quero eliminar a toxina, então você coloca mais ou menos 5 gotas é o suficiente, tá, gente? 5 gotas para um adulto, eu tô dizendo. E você pode colocar 10 gotas, é o suficiente. E aí você espalha no seu abdômen até absorver, tá bom? Essa é a melhor forma. O limão siciliano. O limão siciliano eu considero um dos óleos mais versáteis, tá? Porque ele faz um detox no organismo, mas ele faz uma depuração no sangue. O que é isso? Ele consegue eliminar as toxinas do sangue, metais pesados, porcarias que a gente come. Vou citar uma coisa que eu estava tomando aqui, refrigerante. Refrigerante, se você tem químicos, isso tudo, o limão siciliano, ele consegue fazer com que o sangue ele fique limpo, tá? Isso é muito importante. Então, por isso que eu considero um óleo muito versátil. Além disso, ele quebra pedra nos rins, ele elimina pedra de vesícula pequenas, tá, gente? Tudo pequeno. Com um uso fazendo da mesma forma. Todo problema que você tem, que você quer melhorar, a melhor forma é inalar e usar tópico. Então, você vê, por exemplo, eu tô com uma pedra no rim, tá me incomodando, coloca em cima. Aqui no caso do Smart Smile, eu quero perder medida, uso o abdômen. Pode colocar aqui do lado, onde a gente tem o famoso pneuzinho, também pode ser, não tem problema, isso não vai fazer mal nenhum, tá bom? O gengibre. O gengibre ele tem uma função de auxilia, ele acelera o metabolismo. Acelerando o metabolismo faz com que a gente perca peso, tá? Então, ele é um digestivo potentíssimo. Todo mundo que tiver um problema estomacal pode ir atrás de gengibre, que é muito bom. Elimina o inchaço de gases, tá, gente? Que é uma coisa muito comum também para quem tem problema de intestino preguiçoso e que não vai regularmente ao banheiro, ou às vezes até vai, mas tem problema para eliminar gases. Gengibre é muito bom. Ele faz uma limpeza no intestino. Isso é sensacional. Ou seja, você não... Olha, se você aliar o Smart Smile com o nosso chá para poder emagrecer, tá feita uma dupla perfeita, tá? Tem hortelã. Hortelã é muito bom para enjoo, para estresse. Parece que não, mas a maioria das pessoas que tem problema para poder emagrecer não porque ela come muito ou porque ela não faz exercício.
pode até ser uma pessoa que caminha todos os dias, que tem uma alimentação que é regrada. Se ela estiver muito estressada, ela não vai emagrecer, entende? Então, você precisa tratar de tudo. E nesse blend a gente tem. Esse é o principal efeito da hortelã aqui, tá? Acalmar, deixar a pessoa mais centrada, para que todos os outros óleos façam a função deles. A gente tem o grapefruit. Esse eu considero um óleo, para mim, nós mulheres deveríamos ter. Por quê? Ele dissolve a gordura, literalmente. Então, o uso dele é tópico, tá? Por isso que eu falei que a melhor forma de você usar um blend é sempre inalando, porém, utilizando ele no corpo também. Eu vou dizer só um que eu acho que não precisa, mas é mais para frente. Então, ele dissolve gordura, ele faz uma limpeza no fígado, ele combate celulite. Então, você pode pegar o Smart Smile e passar na perna, no bumbum para celulite? Pode, deve, tá? Ele vai ajudar. Sabe aquela coisa que quando você não está se sentindo bem, você fica deprimida e você fala, não quero sair? O grapefruit, ele traz aquela vontade de você fazer isso de novo. Eu diria uma vontade de viver, digamos assim, tá? E ele traz de volta alegria, enfim, autoaceitação, outras coisas mais emocionais que a gente pode tratar mais para frente. Vamos lá, que agora a gente vai falar de outro, que é um dos mais importantes, na minha opinião. Pode passar, Marcos. Dani, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vi você falando ali, que aí você fala que usa o óleo de girassol, né? Se eu quiser passar diretamente, por exemplo, no abdômen, aonde está a dor, o óleo, eu posso? Ou eu só queria entender por que é a mistura. Sim. Não, olha, poder passar até pode, tá? Mas ele é fotossensível. Então, eu, por exemplo, tenho uma pele sensível. Então, se eu passar diretamente, capaz de dar uma alergia. Então, é sempre indicado, em todos os casos, adultos e crianças acima de 3 anos, tá? Abaixo de 3 anos, eu vou dizer por que não pode passar na pele. Já chego aí. Mas a combinação é porque o óleo essencial, ele é muito concentrado. No nosso blend, tem 5 óleos essenciais em um só. Se ele é muito concentrado, você precisa de um óleo carreador para fazer com que ele ultrapasse a barreira da pele e chegue até o sangue, tá? É por isso. E também para não causar nenhum tipo de queimadura nem alergia. Bacana. Tá bom? Valeu. Já vou aproveitar e falar. Gente, óleo essencial, pode deixar na tela, não tem problema, pode deixar aí. Óleo essencial, ele deve ser usado topicamente somente em crianças acima de 3 anos. Porque ele é muito forte para ser utilizado abaixo. A não ser em casos muito específicos, por exemplo, a criança tem psoríase. Ela está com uma alergia muito forte. Então, aí sim pode ser usado, mas é uma gota, e aí você pode diluir em 10, 12 gotas de óleo carreador, tá? Então, nunca utilize uma proporção assim, uma gota de óleo essencial para 4, que é para um adulto. É mais ou menos isso, 1 para 3 ou 1 para 4. Para criança, multiplica por 3, é 1 para 12. E aí você vai ter porque nós estamos, de novo, falando de um blend que tem 5 óleos aqui dentro, tá? É muito forte. Bom, vamos lá. Esse é o óleo que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, porque quem não conhece óleo essencial, mas já ouviu falar sobre lavanda. Então, o Serene Sleep Well, ele traz todo esse conforto, essa coisa de... Seria o óleo que eu consideraria o carro-chefe, tá? Por quê? Quem é que não conhece alguém que tem problemas para dormir? Ou que tem ansiedade? Ou que tem, de repente, até crises de ansiedade, de pânico? Ou que precisa somente, assim, tá muito estressado no trabalho e precisa desestressar e aí tem que sair para dar uma volta, né? Enfim, esse é um óleo que eu considero meio que obrigatório, tá? Ele é muito potente, muito bom, e ele sim pode ser usado para crianças que têm, por exemplo, déficit de atenção.
Então, ou para adultos que não conseguem se concentrar, que tem um problema de foco, porque está sempre querendo fazer 8 coisas ao mesmo tempo. Que adulto que não, né, que não tem que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Todos nós. Então, eu considero ele o carro-chefe. Ele tem 2 tipos de lavanda e eu vou dizer a diferença entre as duas, tá? A lavanda Mont Blanc, ela é aquela lavanda tradicional que a gente ouve falar, que ela reduz o estresse, a ansiedade, a depressão, insônia. Ela tem toda aquela coisa de deixar você mais calmo, de apaziguar. Essa é a lavanda Mont Blanc, que é a lavanda francesa, tá? A tradicional, vou colocar assim. Existem vários tipos, mas aqui a gente só tem 2. E então, a outra coisa, ela pode ser utilizada também, tá, gente? Lavanda para queimadura. E era isso, historicamente falando, ela foi descoberta para isso, tá? Ela não era uma coisa de, não, eu vou fazer um chá de lavanda, a pessoa tomava para poder dormir. Não, historicamente falando, ela foi descoberta para queimaduras, inclusive foi utilizada, infelizmente, né, falando em guerra, mas ela foi utilizada na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, tá? Para poder cicatrizar as feridas mais rápido, das queimaduras, tá bom? Desculpa, tem pergunta aqui, gente, eu nem vi. Vamos lá. Tem perguntas aqui. Ó, pode eu vou. fazer. Então, beleza. Ó. Na hora do Smart, né? Aí colocou assim, a Flávia colocou aqui, e para o cabelo, passo no couro cabeludo? Pode passar, mas eu acho que tem um outro. Olha, eu indicaria, na verdade, para passar no couro cabeludo, o Mind Peace também, mas pode usar. Pode usar. Tá. Elaine está perguntando aqui, para a menopausa, eu não posso com hormônios devido ao tratamento de câncer na mama que eu fiz. Uhum. Isso no caso do Smart Smile? Do Smart Smile, isso. Não, pode usar, Flor. Pode usar sem moderação. Porque eu estou na menopausa, eu também fiz uma cirurgia, tá? Eu fiz uma esterectomia total e entrei na menopausa precoce. Não tem o menor problema, inclusive vai ajudar e muito. Então, a não ser que você tenha um problema de pressão alta muito crônico, e você toma uma medicação, e essa medicação ainda não controla a sua pressão, aí não, tá bom? Mas se você não tiver problema de pressão alta, não toma, não tem problema de pressão alta. Se você não tiver, você pode usar sem moderação. E para as pessoas que têm pressão alta ou que tomam medicação, pode usar desde que ela esteja, você toma a medicação e ela está controlada, tá bom? A Irene está perguntando aqui, quem teve trombose na perna, pode usar esses óleos? Pode. Ele, inclusive, na trombose, deixa eu ver qual que eu indicaria. Porque ela aumenta a circulação, tá? Eu acho que... Deixa eu ver aqui. A gente abriu as perguntas, aí agora estão várias perguntas. Não tem problema, imagina. É só me dar um minutinho que eu já te falo o que é melhor. Pode ser o full guard, tá? Para quem tem trombose, você pode fazer massagem na perna da pessoa com o full guard, porque ele tem canela, e a canela aumenta a circulação sanguínea. E essa região é uma região que precisa, né, de um aumento de circulação. Então, seria melhor o full guard. Bacana. Simone Cavalcante, para autismo também pode usar o lavanda? Deve. Autismo, foi ótima essa pergunta, porque eu não tinha me atentado a ela, tá? Para crianças ou adultos que têm autismo, a lavanda ela é comprovada cientificamente que ela realmente funciona para aquele estado em que ele está em crise, ele voltar a centrar, vou colocar assim. Então, sim, pode confiar e pode usar. No caso dele, você tenta fazer com que ele crie esse hábito de você pinga a gotinha e ele inspira, tá? Pode ser feito não só em momentos de crise, mas no dia a dia dele.
Porque, gente, o Serene e Sleep Well, ele é um óleo que não é assim, ah, não, eu vou inspirar ele e daqui 2 minutos eu vou estar dormindo. Não é, tá? Ele ajuda na insônia, obviamente, mas você pode fazer isso durante o dia. De repente você está nervoso, brigou com alguém, alguma coisa, você inspira ele e ele vai te dar aquela paz, aquela calma, tá? Mas você não vai dormir no volante, no trânsito, nada disso. Ele, então, sim, autismo deve. Eu diria que 100% pode confiar. Ó, a última perguntinha aqui, para a gente poder avançar, né? A Camila Lisboa pergunta o seguinte, tem algum óleo que ajude quem tem varizes? Quem tem varizes? Pode ser o Full Guard também. Porque a varize é, de novo, um problema de circulação, tá? Então, se você tem varize, você pode usar tanto o Smart Smile quanto o Full Guard, mas eu indico o Full Guard. E pode fazer massagem na região, vai melhorar um pouco, tá? Dependendo do grau da varize, né? Não sei como é que... Aí pode ser, é uma coisa... Depois, gente, se vocês quiserem, vocês deixam as perguntas e eu respondo a respeito de... Ah, não, eu tenho muita, pouca, quanto que eu posso usar, tá bom? Mas se você tiver pouquinha varize, pode usar pouco óleo, uma gotinha com 4, passa assim na região, com 4 gotas de óleo de girassol, passa na região e tá tudo bem. Se você tiver ela um pouco mais, que já te incomoda, chega a doer, pode fazer massagens diárias ou até 3 vezes por dia, tá bom? Mais alguma? Então, aí eu vou dar uma pausa aqui nas perguntas para você continuar, beleza? Pode ser? Tá bom. Então, eu parei na lavanda, né? Vamos lá. Camomila romana, lembrei. Camomila romana, pode passar a tela, Márcio. A camomila romana é um óleo raríssimo, tá, gente? É um óleo, inclusive, muito caro. Esse blend é um blend que eu acredito que seja mais caro, porque ele tem óleos nobres, tá? São óleos que são realmente muito caros. A camomila romana é uma delas. Por quê? Ela é calmante, ela é antidepressiva, ela trata insônia, mas, por exemplo, na parte emocional, ela elimina a tristeza. Se a pessoa está depressiva por qualquer motivo, ou em luto, ela consegue fazer com que esse sentimento diminua. Então, por isso, é muito caro, tá? Além disso, traumas, algum choque, um assalto, alguma coisa assim que deixou a pessoa dessa forma, ele consegue fazer com que a pessoa se centre de novo e comece a confiar novamente, tá? Por isso, é um óleo muito caro. Além dele, a gente tem lavanda abrialis. Qual é a diferença da abrialis para Mont Blanc? Aqui no Brasil, a gente conhece ela como lavandim, tá? Em termos de cheiro, é praticamente a mesma coisa. Ela é um pouquinho mais canforada, parece às vezes uma hortelã junto com lavanda, para quem conhece, tá? Para quem não experimentou, mas elas são diferentes em relação ao uso. Enquanto a lavanda Mont Blanc é mais ansiedade, estresse, essa coisa de insônia, a lavandim, ela tem uma função analgésica, de dores. Então, você pode utilizar, por exemplo, eu posso utilizar esse blend, né, o Serene, para poder... eu tô com uma dor aqui nas costas. Pode, porque ele vai ajudar. Você dilui no óleo de girassol e faz aquela massagem, tá? Ele é analgésico potentíssimo. Ele é hipotensor, ele baixa a pressão arterial. Aí você me pergunta, mas eu tenho a pressão baixa, eu posso utilizar? Pode, porque se você tem a pressão baixa, ele vai equilibrar, entendeu? Então, não vai baixar mais a sua pressão a ponto de você desmaiar nem nada disso. Ele equilibra a pressão, e para quem tem pressão alta, ele vai abaixar. Então, são assim, pontos que eu acho muito bom. E no caso das crianças, agitação, que eu falei, tá? Que eu já comentei. Cólica infantil para bebê. Esse é um óleo que você pode usar em bebês. Muito bem diluído, tá bom? Você pega uma gota, na sua mão, você vai colocar uma gota, vai diluir em 10 gotas, seja de óleo de girassol ou o que for,
você passa na sua mão e aí depois você passa na barriguinha, entendeu? E se você quiser, você pode deixar a sua mão numa distância de mais ou menos 15 centímetros do narizinho dele. Bebês a partir de 3 meses, tá, gente? Abaixo de 3 meses, eu não indico você fazer a massagem. Só deixa longe do narizinho para ele ir sentindo aquele cheirinho, tá? Mas é isso. Que mais? Tem cedro. Cedro é muito bom para tensão muscular. Então, ele, junto com lavandinha, ele faz essa função de você tá nervoso, tá tenso, tá todo travado aqui, ele vai destravar. Uma massagem com Serene Sleep Well é maravilhoso. Maravilhoso. Eu super indico toda noite. Que mais? Quem tem problema de nevralgia, ou seja, aquela dor que é uma dor crônica, ele vai ajudar. Além da ansiedade, estresse, enfim, outras coisas. Além dele, depois, para fechar, a gente tem baunilha. Mas, nossa, fava de baunilha, para que serve? Ele é um óleo essencial que ele usa a parte emocional. Então, ele te traz uma satisfação interior. Aquela coisa, aquele cheirinho que vai te deixar assim, como é que eu posso dizer? Sabe abraço de mãe? É isso. Resumindo, é isso. Para quem tem diabetes, eu já falo já, tá? Agora que eu vi aqui. Ele combate a irritação. Então, ele é um óleo que trata muita parte emocional, tá? Por isso que ele faz parte desse nosso blend. Gente, a fava de baunilha, ela trata Parkinson. Para vocês terem uma ideia, tem inclusive hospitais nos Estados Unidos que fazem o uso, tá? Para as pessoas que têm mal de Parkinson, que é a mão, né? Que fica tremendo. Então, faz massagem na região e a pessoa, por incrível que pareça, aqueles tremores diminuem muito. Por isso que ele está aqui, para trazer aquela paz, aquela calma. Está muito irritado, vai ficar menos. Está se sentindo assim, sozinho, vai trazer aquele conforto, aquele aconchego, tá bom? Enfim, é isso. Eu acho que é o meu predileto.